partir de agora na Santana FM, Momento Vida Leve e Saudável. Bom dia. Nessa terça-feira dessa Semana Santa, domingo já é dia de Páscoa, né? E a gente percebe, parece-me que depois da pandemia a gente esqueceu voltar de novo, que a pandemia passou. E a gente meio que esqueceu voltar para a igreja, né? Eu acho que cada um de nós sabe de si, mas é aquela história. Leve seus filhos na igreja, você marido, você mulher, vai para a igreja. Mas eu rezo em casa. Rezar em casa é uma coisa, faz bem, é necessário, eu faço isso todos os dias. Mas também ir na casa do Senhor, na casa de Maria. E queremos toda noite voltar para casa. E perdemos o costume de voltar todo final de semana para a igreja. Perdemos muito esse costume e eu acho que está na hora da gente querer fazer isso, porque veja bem, você rádio ouvinte, em tudo que é lugar que você deixa um buraco, ou seja, eu não vou mais na igreja quase nunca, ou eu só vou na igreja e sempre vejo o pinheirinho lá na igreja, então você só está indo no Natal. Então, começar a fazer esse trabalho de novo, de participar um pouco mais das coisas divinas, junto com as coisas humanas. E aquela velha história, onde você deixa um buraco, outra coisa pode se instalar. Não deixe esse vazio, não deixe esse buraco para outra coisa se instalar. Eu faço o convite para você, começa a voltar de novo, é tão bom. Eu lembro que uma época, eu e meu marido fazíamos parte da pastoral do dízimo. E a gente ia na missa, no final de semana do dízimo, sábado à noite, domingo de manhã na primeira missa, domingo de manhã na segunda missa e domingo à noite. Podem ter certeza, vocês rádio ouvintes, nenhuma das 4 missas do mesmo final de semana era igual. Não tem, porque cada momento é um outro momento. Então, te convido, temos a quinta-feira do Lava-Pé, sexta-feira Santo, sábado e Aleluia, que compõe uma missa. E temos a missa do domingo de Páscoa. Bom dia, Mauro. Bom dia. Primeiro falei da santidade, espiritualidade para conversar com você. Então vamos falar agora de novo, voltar um pouco à espiritualidade. Faz parte da nossa vida saudável. Por isso que eu falei do dia de São José, da Semana Santa, que faz parte. Quanto mais você se envolver na sua espiritualidade, se você está doente, facilita a sua recuperação, dá uma sensação de alívio. A própria medicina deixa isso bem claro. Então vamos lá, vamos nós aí fazer nossa parte. Me perguntaram assim, Lourdes, gostaria que falasse a partir de depoimentos. Uau, então vamos lá. Então vamos lá para um primeiro depoimento. Outra pessoa também me perguntou assim, eu acho que eu estou deslocada, eu não peguei os primeiros programas. Então tá, Vida Saudável tá ali para repetir coisas, claro, sempre de novo, mesmo porque às vezes a gente esquece, e vamos fazendo com que você, rádio ouvinte, seja também observada e que o que você está pedindo pode ser colocado ali. Super recomendada profissional Lourdes, ela começa o depoimento dela assim. Quando me dei conta, precisava de ajuda. Estava perdida e doente, muito na alma. Posso dizer que ela foi um anjo em minha vida. Ela trabalhou logo a análise corporal, logo fez a minha análise. Se eu gostei, eu amei. Eu gostei e amei do trabalho dela. Posso dizer que o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes que nós podemos desenvolver profissionalmente, pessoalmente e familiarmente. E na primeira sessão, me encontrei e saí leve da sessão. O que estava acontecendo comigo eram coisas do passado que precisavam ser curadas e encarar a vida com um brilho nos olhos. Me conhecer, saber meu perfil, quais são os meus traços de caracteres, de personalidade. E na terceira sessão já estava tudo em seus encaixes, fluindo e com foco. Sem dúvidas, uma excelente profissional, e a gente sente que é cuidado com o seu calor humano até o fim. Tudo que é feito com amor gera resultados maravilhosos. Eu lembro muito bem dessa cliente,
ela realmente estava muito chateada. Ela é uma cliente que tem dentro dos traços de personalidade, lembrando que quando eu falo de traço de personalidade, eu vou estar falando sempre de nomes científicos para não dar confusão, tá? Então ela tinha muito do traço do masoquista, ela estava carregando muitos outros nas costas, muito mesmo. Ou seja, todo mundo achava que ela tinha o potencial para ouvir e todo mundo queria falar e ela era para ouvir. Por outro lado, ela também tinha o traço oral, então ela se permitia não falar, e a necessidade do oral é falar, para ouvir a necessidade dos outros. Ou seja, ela foi se bloqueando, ela foi se colocando num lugar onde ela não deu conta. Então, você que está ali do outro lado da rádio, que está me ouvindo, é importante você perceber como você funciona, como você é, o que você pode fazer por você. Porque, veja, ela vem dizendo que doía na alma já. Então, às vezes, o seu traço faz com que você faz pelos outros aquilo que você, às vezes, nem por você faz. No caso dela, ela nem fazia por ela. Porque ela também tem um traço alto de oralidade e se calava para ouvir o outro. Aí ela acabava prejudicando um dos traços dela simplesmente para ajudar o outro. Então, para tudo na vida nós temos limite. Eu estava falando agora há pouco da Semana Santa, de você realmente procurar um pouquinho mais a santidade. Também tem o lado de você ajudar o próximo, mas sempre existe um limite. Eu, há muitos anos atrás, eu fui fazer meu curso de Ministra Eucaristia pela primeira vez, eu tinha 15 anos de idade, lá no interior. E eu lembro muito bem o que o padre falou no terceiro dia desse encontro. Eu nunca mais esqueci. Ele dizia o seguinte: ajudar o próximo até que não prejudica os seus e você. Então, nós precisamos sim ouvir às vezes os outros, mas no caso dessa mulher, ouvir em excesso. Ela estava ajudando o próximo, mas o que eu vi naquela época, até que não prejudique os seus. Ela permitiu que prejudicasse a ela própria. E quantas de vocês, senhoras radiovintes, senhores, fazem isso? Mas eu falo para vocês, me procurem, fazem uma consulta, se querem primeiramente, depois podemos partir para essa análise, mas você pode fazer uma consulta primeiramente, entender muita coisa. O método inovador é essa ferramenta que eu utilizo para ajudar você, às vezes, sair dessa situação, como essa mulher, a sair dessa situação, dando a ela essa firmeza que ela precisava, fazendo ela entender que ela pode sim continuar ajudando o próximo, mas até que não prejudica os seus ou a ela própria, né? E como que eu consigo fazer isso? Através do formato do seu corpo. O seu corpo vem explicar como a sua mente funciona. E, gente, isso é ciência. Vem desde do Freud, do Reicher. É ciência desde o século XIX. A análise é feita visualmente, usando uma bermuda e uma camiseta. Lá no consultório eu tenho várias bermudas e camisetas no tamanho, desde o M ao GG e mais. Para quê? Para que você possa se sentir bem, estando com camiseta e bermuda, para que essa análise pode ser feita muito tranquilo. E eu preciso pontuar partes do seu corpo, que é a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. É um olhar para ver quanto você tem de cada traço em cada parte desses 6 lugares do seu corpo. É muito rápido. A partir do momento que eu fiz a análise, eu simplesmente, você já vai lá, troca sua bermuda, sua camiseta, vai colocar sua roupa e a partir dali é tranquilo. Se você a partir dali precisa várias sessões terapêuticas, eu sempre vou estar usando aquela análise como se aquela análise para mim fosse uma tomografia. Eu vou estar com a análise ali e sempre vou estar colocando você e trabalhando você em cima daquilo que eu já sei de você, que o seu corpo me explicou na hora de fazer a análise. Então é muito fácil, não é tão demoroso assim. E a partir dali te dou a devolutiva, onde você pode viver muito melhor e muito mais leve.
olhando para esse depoimento. E eu acho que vocês também têm razão, que quando você trabalha com depoimento, fica muito mais leve eu colocar a forma da análise corporal. Então, a partir daqui, essa nomenclatura dos nomes, ela vem lá do Reicher do século XIX. Então, quando o corpo explica que é brasileiro, conseguiu fazer essa métrica para fazer esse processo de entender quanto de cada traço você tem em você. Eles não mudaram os nomes que o Reicher tinha dado naquela época para os traços de caracteres. E na época ele deu uns nomes muito chique, do tipo assim: o primeiro é esquizoide, o segundo oral, o terceiro é psicopata, o quarto é masoquista e o quinto é rígido. Então, dos 5, 3 são muito parecidas com o transtorno que tem lá na área da psicologia ou da psiquiatria. Mas não tem nada a ver, são nomes científicos. Da mesma forma que eu me chamo Lourdes, tem o Mauro ali do outro lado, os nomes são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E nós nunca somos um traço, e nós nunca deixamos de ter um dos 5 traços, mesmo que seja pouco. Eu já fiz análise de pessoas que tem 2% de um traço, mas tem 30 e pouco do outro. Então, nós sempre seremos a mistura desses 5 traços, né? E o que mais nos atrapalha? No caso dessa mulher, o que ela tinha? Ela vinha com episódios do tempo de infância dela, onde ela se sentia abandonada, onde ela queria que alguém ouvisse ela. Esse depoimento, essa senhora queria que alguém ouvisse ela na época, quando ela era criança, e ninguém ouvia ela. Então, é uma oral que cresceu na tristeza, na sensação do abandono. Quando ela se torna uma adulta, o que ela faz? Em vez de se aproveitar e começar a falar daquilo que ela não pôde falar na infância, ela sentiu aquela dor. Poxa vida, quando eu era criança eu queria falar e ninguém me ouvia. Agora que eu sou adulta, tenho que ouvir as pessoas. Só que quando ela é uma pessoa muito oral e quer agora de adulto só cuidar dos outros porque não ouviram ela na infância dela, ela acaba se prejudicando, ela acaba colocando travas na vida dela, hoje por conta dela, na infância por conta de que ninguém quis ouvir ela. E ali, quando ela veio buscar o meu trabalho no consultório, ali já ela fazia contra ela. Ela tinha a opção de não ouvir o tempo inteiro. Quando essa mulher entra nessa dinâmica de ouvir às vezes, mas falar também, ela trocou algumas amizades, ela evitou algumas pessoas que só vinham para descarregar coisas e que talvez não era nada, mas era uma forma do outro descarregar. Então ela se sentiu menos culpada trocando algumas amizades. Por quê? Porque trocando as amizades ela não precisou ouvir tanto mais. E ela conseguiu fazer o que ela tanto precisa como ser humano. Olhar para o traço dela, o traço oral, que quer falar, que não só quer ouvir, quer falar, tem a necessidade de falar, de rir muito, de chorar muito, de fazer coisas assim. A oral gosta de vez em quando convidar uma amiga para tomar um cafezinho. Não é necessário comer aquele pedaço de bolo grande, enorme. Ou senhor, não é necessário você comer tanto assim ou tomar 5 cervejas, mas os orais têm essa necessidade muito grande de comer uma coisa diferente, uma coisa gostosa. Agora, sempre pensando, comer uma coisa gostosa que o oral tem uma necessidade muito grande, é diferente de encher. Poderia se falar pança? Pode, né? Agora já falei, né? Agora, o que o Mauro vai fazer agora que eu já falei, né? Então, evitar esse encher-se demais. Porque aí o oral que já tem uma facilidade maior de adquirir quilos, vai adquirir mais ainda. Então, veja bem, eu dei esse depoimento, eu acho que eu frisei bastante esse depoimento, e é isso aí. O oral é uma pessoa que gosta de estar falando, que gosta de comer uma coisinha boa, lembrando, não é muita coisa boa, são coisinhas boas, tá? Gosta de estar rindo, chorando, e se for preciso rir, e começa a chorar, e se tá chorando, começa a rir.
tudo isso é oral. E tudo isso está certo dentro dessa pessoa e dentro desse depoimento dessa mulher que eu atendi faz uns 3 anos. E como vocês pediram alguns depoimentos, eu trouxe ela aqui. Mas agora nós vamos ouvir uma música, Mauro. Leve e saudável, porque você merece ser feliz. Como eu faço para fazer a consulta contigo? Então, você entra em contato pelo número 429-99920018, Cline Bem-Estar. Então, vamos lá, continuando com relação ao depoimento, mas agora só em relação a como você será que se sente, para você mais ou menos ter uma noção. Eu sempre me sentia muito cansado, pesado de tanto ouvir os outros, sem poder ir em frente, com culpa de tudo e de todos. Veja bem, essa frase que eu tirei de um depoimento também é uma pessoa que tem um traço muito alto do masoquista. Eu sempre me sentia muito cansado, pesado de tanto ouvir os outros. Então, é uma pessoa que literalmente sente e ouve. Às vezes essa pessoa até ouve, por quê? Porque ela fala uma outra coisa e acha que está ajudando os outros. Então, na verdade, às vezes ela até fica nesse lugar de ouvir e aí ela coloca uma outra frase e a sensação de que está ajudando os outros. Mas ela entra na dor, ela entra numa sensação de estar carregando todo mundo nas costas e começa literalmente a doer o corpo, a pesar esse corpo, a sentir até dores ou mal-estar. Só queria poder falar mais e ser ouvida, mas ninguém me ouve. Gente, é mais uma vez uma oral. Tem a ver com aquele depoimento de antes. Estamos no fim do programa. Uma boa tarde para você, Mauro. Boa tarde para você, ouvinte da rádio. Feliz Semana Santa, boa Páscoa e até terça-feira que vem.